E hoje a gente começou a falar pela manhã, o pastor vai só resumir um pouquinho o que nós começamos e vamos encerrar aqui na parte da noite. Por isso, se você tiver com a sua Bíblia, por favor, abra ela comigo em Mateus, capítulo 4, Mateus 4, 20 a 22, deixa ela aberta, e eu já vou ler com você esse texto. Se possível, não feche a sua Bíblia durante a palavra, para que a gente possa, algumas vezes vamos folhear aí alguns textos, para a gente crescer em cima da visão de Deus para esse tempo aqui. Tiago Maior é o nosso próximo discípulo que vamos trabalhar, já está quase acabando aí, mas 1 ou 2 domingos no máximo nós vamos estar fechando a nossa série, e falamos, de todos, a ideia é falarmos de todos eles. Antes de eu ler esse texto, eu queria só te passar a nível de conhecimento também. A Bíblia ela vai mostrar para nós pelo menos quatro vezes esse nome Tiago. Primeiro, o Tiago é o pai de Judas Tadeu, você vai ver isso lá em Lucas capítulo 6. Essa figura, essa pessoa, ela vai aparecer, o Tiago, pai de Judas Tadeu. O segundo Tiago, que vai aparecer na Bíblia, ele está em Atos 12, Atos 15 e Atos 21, e Tiago 1:1, que é o irmão do próprio Jesus. Esse Tiago que vai escrever a epístola. O terceiro Tiago, é interessante porque esse Tiago aqui, irmão de Jesus, ele não acreditava, ele não cria em Cristo, nem na sua obra, mas depois que Cristo morre, ressuscita, Tiago é transformado e Tiago vai ser um anunciador das boas novas do Senhor. O terceiro Tiago é o que nós vamos trabalhar hoje, o Tiago Maior, é o Tiago mais experiente, do grupo dos 12 ali, vai chamar desse Tiago o experiente, o Tiago de mais idade. E o último, o pastor Johnny pregou recentemente, Tiago menor, ou seja, o de menos idade, o pequeno. E é interessante porque muitas vezes nós temos uma dificuldade de vermos isso no rebanho, mas isso acontece. É notório a gente perceber que Jesus Cristo vai chamar pessoas distintas. Ele escolhe 12. Esses 12 são pessoas completamente diferentes uma das outras. Você percebe que eu falei que Mateus foi escolhido, Mateus foi um discípulo cobrador de impostos. E você tem no mesmo grupo o Zelote, que eles davam um choque. O Mateus cobra imposto para os romanos, e o Zelote queria exterminar quem vivia isso, com a sua força, um revolucionário. Então Jesus Cristo não tinha dificuldade em escolher pessoas diferentes, porque ao mesmo tempo que ele escolheu, essas pessoas teriam como uma visão o Cristo. Então o padrão não era cada um deles, mas o padrão era Jesus. E aqui nós temos também outra diferença, o Tiago menor, que é aquele que é o novo na fé, ou o novato, e nós temos o Tiago maior. Isso não tem a ver com um poderio, ou Jesus fazendo uma diferenciação, de uma acepção, esse aqui é muito mais importante que esse, a ideia não é essa, mas a ideia é também de que tinha um pequeno, ou seja, menor, mais jovem, e no mesmo grupo tinha um mais experiente, um mais velho. E o que a gente aprende com isso? Que Cristo vai trabalhando com as gerações, até mesmo no próprio discipulado dele. Cristo vai trabalhando essa formatação, esse desenvolvimento de pessoas mais novas e pessoas mais experientes. No corpo de Cristo, nós temos exatamente assim. As crianças, elas cultuam conosco até o momento da consagração. Depois elas vão lá para o Kids. Ainda dá para a gente fazer assim. Chegará uma hora que não vai ter como. Mas a ideia é o quê? Gerações sendo edificadas, gerações sendo transformadas. E porque essa geração vai crescendo, amadurecendo, ela vai tendo experiências e ela vai ficando um pouco mais velha, vivenciando aquilo que é da palavra de Deus, ou seja, o amadurecimento, uma experiência ou o experiente. Então a igreja, ela não pode ter só uma faixa etária. Igreja precisa ter todas as faixas etárias, crianças, recém-nascidos, adolescentes, jovens,
adultos, jovens casais, jovens com filhos, casais com filhos, idosos, pais, mães. E isso vai dando o quê? Uma dinâmica ao próprio corpo de Cristo, amém? Então falamos um pouquinho sobre isso e trouxemos que a obra e a escolha de Jesus, ela não se baseia nas minhas convicções, mas nas convicções dele. A gente percebe que ao olharmos para nós mesmos, trazemos definições das nossas convicções e atribuímos isso para Deus. Deus, eu tenho convicções, então o Senhor vai seguir as minhas convicções, e está equivocado. Quem desejou, eu já ensinei isso, dizer isso para Deus, quis construir uma torre. Você sabe que Nimrod foi o primeiro homem na Bíblia que vai aprisionar pessoas, e o desejo desse homem era levantar pessoas para construir o quê? Uma torre. Essa torre começaria no céu, na terra, e ela terminaria onde? No céu. Qual era o plano? Mandarmos em Deus. O que nós decidirmos, nossas convicções, o que nós desejamos, nós mandamos e Deus vai ter que obedecer. E aí Deus olha do céu e fala assim, olha, tem alguma coisa acontecendo muito estranha na terra, eu vou descer lá para ver. Quando ele vê, ele já transforma tudo, ele mexe em tudo, ele acaba com tudo. Porque a resposta primária nunca vai ser da terra, mas a resposta sempre virá do céu. A terra não consegue produzir coisas boas, irmãos. Ela só vai conseguir produzir coisas boas se o céu estiver no coração, se o céu tocar a terra. Então essa figura, ela desejou construir uma torre. E como é que ele construiu a torre? Com tijolos. A Bíblia mostra para nós que foi descoberto tijolo e argamassa. Então ele começa uma obra com esse nivelamento, tijolo a tijolo, tijolo a tijolo. E aí nós temos construções de tijolos. E você pode perceber que quando você faz uma parede, ela fica nivelada, porque tem um prumo, tem uma ideia, né, engenheiro? É isso mesmo, né? Você vai vendo ali a construção certinha. Mas você já reparou que isso vai aparentemente ser o quê? Um uniforme? Deus não trabalha com uniformes. Deus não trabalha numa construção aonde você precisa vivenciar todos iguais, da mesma roupagem, do mesmo jeito. O que ele faz? O Nimrod, esse povo, constrói essa torre para chegar no céu com tijolo. Aí Deus fala assim, eu não quero construções de tijolos, eu trabalho com pedras. Então a Bíblia vai dizer que nós somos pedras, diga, pedras vivas. Me ajuda a pregar, amém? Você está comigo aqui, amém? Somos pedras vivas, amém? Que ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Então Jesus não trabalha, sendo ele pedra angular, com tijolos, porque tijolos mostra torres, e Deus não trabalha com torres, Deus trabalha com altares. Para você construir altares, não era com tijolos, era com pedras, com rochas. E você pode ver, quando você pega uma pedra, nenhuma é igual à outra, porque Deus não quer trazer uniformes, Deus não quer padronizações do conceito e filosofias dos homens. Ele não quer que as suas convicções venham a ser alimentadas um na vida do outro e a gente determine para Deus as coisas. O desejo de Deus é que mesmo nas nossas diferenças, como esses 12 discípulos, cada um seja uma rocha, cada um seja uma pedra, e quando nós nos unirmos em unidade diante desse altar, a resposta virá do céu sobre esse altar. Ele não vem para destruir, ele vem para incendiar, ele vem para derramar, ele vem para derramar coisas. Então, esse movimento de Deus, ele requer que cada um de nós entendamos que para vivenciarmos essas respostas de Deus, nós precisamos ter em mente que as nossas convicções, elas só serão verdadeiras e genuínas se a convicção de Deus estiver na minha vida. Você crê nisso, amém? Por isso falamos que, em primeiro lugar, que Tiago Maior, ele foi o discípulo experiente que decidiu consertar os buracos da rede. Olha comigo Mateus 4. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão também chamado Pedro e André,
Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes no barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram, de imediato, deixando para trás o barco e o pai. É interessante porque Jesus ele vai passando, ele vai chamando as pessoas, que assim Deus revelava, que assim tinha no seu coração, após um tempo de oração. Ele quando chama André e Pedro, ou Pedro e André, eles já estão em pescaria, era a função deles. Mas quando ele vai chamar Tiago e João, eles não estavam pescando, era uma outra atividade, eles estavam consertando redes. Então falei que haverá momentos em que estaremos pescando, e está tudo bem, em atividade, em ação, mas em outros momentos precisaremos parar e consertar as redes. E para consertar rede, você não pode estar em pescaria. No mesmo grupo, você vê pessoas pescando e você vê pessoas paradas para não pescar. E isso requer atenção, isso requer decisão, isso requer a pessoa dizer assim: eu vou parar hoje para consertar todos os fios da minha rede. Eu vou parar hoje para colocar em ordem aquilo que está talvez arrebentado, aquilo que talvez esteja um buraco, que não esteja tão grande assim, mas bem pequeno. E Jesus vai nos mostrando isso. Esse discípulo, ou esse Tiago maior, ele é experiente, ele já devia ter aprendido com o seu pai, Zebedeu, o quê? O desejo de pesca. Seu pai provavelmente, muito certo, ele era um pescador, e ele está sentado com o seu pai e com seu irmão no barco, consertando redes. Então, por certo, Tiago e João, Tiago e João estavam vendo o que na vida do seu pai? Um exímio consertador de redes. Você vai produzir muito do que o seu pai e a sua mãe te ensinaram, ou às vezes até não ensinaram. Por vezes nós vamos replicar ações que nós ouvimos, que nós até não concordamos, mas muitos entram no automático e vai reproduzindo. Então, diante disso, nós temos esses grupos que vão aparecendo, essas pessoas, e aqui é interessante, porque na hora que a pessoa ela está em ação, na pesca, ela não tem o planejamento de lançar a rede e não pegar nenhum peixe. Eu vou pescar. Aí você vai lá, e aí, pescou quantos? Rapaz, se você pescar pouco, você não fala nada, né? E se você pescar muito, sempre tem um infeliz que fala assim: passou em qual pescaria? É assim ou não é? É assim, quem pesca é assim. Eu sempre brinco com meu pai é um grande pescador, e quando ele vai pescar, chega com aquela bacia toda de peixe, eu falei assim: caramba, quanto custou tudo isso aí? Ele fica assim: que isso, rapaz, que isso? Por quê? Porque a gente vai brincando, mas às vezes, irmãos, nós não temos essa noção. Tem gente que entra tanto no automático, que pega a rede, não quer nem saber se está suja, se está limpa. Você saber que rede se lava, rede de pesca se lava, e tem que lavar bem lavada. Então, diante de, para tirar o que? As sujeiras, só que dá trabalho. Quem aqui, homem, gosta de lavar carro? Levanta a mão. Alguns. Eu amo lavar carro, eu gosto. Não vou lavar carro de ninguém, mas eu gosto de lavar carro. Primeiro, que eu gosto, porque eu me renovo. Eu posso lavar seu carro, cuidado. Deus pode falar assim: dá para ele. Dá para a obra, cuidado. Essas mãos aqui é um perigo, né? Amém, nerds, amém. Então, às vezes, e se você também estiver sem carro, também eu posso orar para Deus te abençoar, amém? Glória a Deus. E também você também vai me dar carona. Mas vamos retomar aqui, para a gente não perder tempo. Diante disso, irmãos, resumidamente é o quê? A ideia é o quê? Há momentos que você vai estar pescando, e há momentos que você vai ter que parar para consertar a rede. Esse é o primeiro momento aqui. Então nós trouxemos algumas coisas. Toda pessoa que pesca com rede furada, cedo ou tarde, irá empregar força desnecessária,
sem obter resultados. Tem gente hoje, tem pai, tem mãe, tem igrejas, que está tentando pescar, lançando rede, mas a rede está toda furada. Não consegue parar para costurar. Está vendo um líder se arrebentando, mas não para e fala assim, para aqui, vamos consertar as coisas. Está vendo um pastor que muitas vezes é acelerado, que é desenfreado, ou um pastor apagado, morto, e não consegue chegar lá e falar assim, pastor, para aqui um pouquinho, vamos consertar, vamos rever, o senhor precisa de ajuda, como é que as coisas estão? Membros da igreja, familiares, olha, estou pensando que você está assim, falando muita besteira, você está com uma palavra aí muito diferente, onde é que você aprendeu isso? Está consertando, só que às vezes nós não queremos ser consertados, porque tem um negocinho chamado orgulho, dentro de mim, dentro de você, e é uma praga. E é verdade, ninguém quer ser consertado hoje. Às vezes também eu recebo algumas palavras, eu não quero ser consertado não, porque está aqui dentro isso, é da carne. Há um desejo do homem, da mulher, de quê? De consertar os outros, por isso que a Bíblia já dizia, você vai reparar alguém, cuide com a trave que está no teu olho. Então a Bíblia vai mostrando isso para nós, que às vezes na pescaria, estamos gastando força, até nos esforçando muito, mas não nos atentamos ao detalhe de que há um buraco, mesmo pequeno, mas que o peixe passa. Trazendo isso para outras imagens, um vaso. Irmãos, Deus está me dando um sermão sobre os vasos, sobre a própria casa do oleiro, que eu estou até com medo de pregar. Porque por vezes nós não queremos sujar as nossas mãos nos processos. A gente quer que os outros venham a sujar as mãos por nós. E Deus está ministrando isso ao meu coração. Você vai ter que meter a mão na rede, e vai ter que tirar aqueles galhos, você vai ter que lavar a rede, você vai precisar consertar a rede. Isso envolve o quê? Processos na sua vida. Sabe, irmãos, eu olho para essa realidade, eu percebo que nós, muitas vezes, olhamos até para as pessoas. Quem aqui já viu um carro numa oficina? Você passou na oficina, talvez tenha sido o seu, né? É o da Wanda lá, e do Neyson, foi para a oficina. Tem até pavor de falar de oficina, mas às vezes a gente tem que parar o carro, para uma revisão, para uma boa viagem, amém? E um dia eu levei meu carro para fazer uma revisão, na verdade foi necessidade mesmo. E quando eu cheguei, Deus falou assim, vai lá ver os rapazes tirando as peças, mexendo no seu carro. E eu fui vendo, né? E aí quando eu fui vendo, eu falei assim, vem cá, vocês não precisam tirar tanta peça assim? Precisa de tudo isso? Ele falou assim, você tem um Peugeot. Aí me deu aquela fisgada, sabe? Deu uma dó aqui. Eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa. Mas aí eu estava vendo, e um falou assim, olha, ainda bem que você parou o seu carro. Você é mesmo, é? Porque se você não tirasse, e parasse seu carro e tirasse essas peças aqui, você poderia morrer junto com toda a sua família. Tem gente que não quer consertar a rede, mas a família está indo para a vala. Porque você não quis parar, seu casamento está acabando. Porque você não quis parar, o seu filho não te honra mais. Porque você não quis parar, você não consegue mais ter tempo de adoração com os irmãos em coletivo. Porque você não quis parar a sua agenda, você não tem mais experiências como a gente foi na célula da Lua essa semana, como eu fui edificado. Quando a dona Sueli começou a orar, a vontade que dá é assim, obrigado Senhor por essa oração sobre nós. Porque a gente não quer parar a agenda. Então nesse tempo de parar, você vai ser tratado, e você vai ter experiências, crescimento na sua vida, diga amém. Aí eu citei alguns personagens famosos, que a pessoa olha hoje e fala assim, mas também, esse aí nasceu blindado, esse aí é uma estrela. Não, ninguém nasce estrela, estrela é só Jesus. Mas a gente olha para esses nomes, por exemplo, Thomas Edison, trabalhou anos, milhares de materiais, testando milhares de materiais até aperfeiçoar a lâmpada elétrica. É interessante que eu li isso aqui, ele não inventou de primeira, mas foi literalmente consertando falhas sucessivas no projeto. A rede furada dele eram os filamentos que queimavam rápido.
filamentos queimando rápido, ele observando, ele via, aqui não pode essa potência, precisa de outra, essa resistência está equivocada. Então ele ia alterando, mexendo, não é assim, Israel? Ele ia alterando. Quantos anos, Israel? Teve que ir lá consertar as redes. Está sendo melhor sucedido hoje, glória a Deus. Por quê? Estamos olhando aquele que está lá na posição do alto, mas não vemos o quanto esse homem ou essa mulher batalha para chegar até lá. Você andou a pé, você andou de bike, você andou com aquela moto, tereco-teco. Falar de moto aqui, alguém até se manifesta. Você viu lá tudo isso, aí você consegue comprar um carrinho melhor. Ninguém vê o teu esforço. Ah lá, está de carro novo. Ah lá, está com um carro top do ano. E aí, se essa pessoa conhecesse a sua história, ia falar assim, ah, ele começou a pé, pegando o ônibus lotado de madrugada. Hoje ele tem um carrinho. Poxa, você merece. Então, diante disso, amém, irmãos? Então, a gente precisa olhar para essas figuras. Eu estava falando dos irmãos construindo aqui. Passaram anos ajustando as asas, motores, controle de voo. Cada tentativa que falhava levava a pequenas correções até conseguirem voar. Eles costuraram o avião, erro a erro. Esses homens descobrem um avião, constroem um avião. Henry Ford, a questão do carro, a mesma coisa. James Gilson, Elon Musk, a questão do foguete e assim outros. Mas, irmãos, eu estava pegando esses casos aqui e eu percebi uma coisa: essas pessoas não ficaram famosas porque elas acertaram de primeira. Elas ficaram famosas porque não aceitaram equipamentos furados na construção e nos consertos. Se a sua família quer ser exponencial, crescente, com vigor, com saúde, você precisa parar e arrumar algumas coisas na sua rede. E talvez seja preciso trocar peças. Você não vai trocar pessoas. Hoje está muito fácil. Meu casamento não está bom, vamos embora, assino o documento, vou achar outra. Vai dar problema também. Vai dar o mesmo problema. Então não é troca-troca, é trocar o quê? As peças da rede. A sua esposa é a sua esposa, o seu marido é o seu marido. Não adianta você pensar no A, ou no C, ou no B, ou no E, porque aquele que está lá fora, ou aquela que está lá fora também é imperfeita, tem um monte de problema. Só não te conta no começo, porque quer te conquistar. Mas depois que você conhece, você, meu Deus, o trem é pior do que antes. Então você vai lá e você arruma, você põe a mão, você abençoa, você arranca o que tem que arrancar, começando em você, não é no outro. Glória a Deus, irmãos. Posso ouvir um amém? Então não fique preso à rotina frenética da sua vida, pare para fazer manutenções. E aqui Jesus é especialista em consertar vidas. Nós podemos ser especialistas em consertar as redes. Tem muita gente que quer consertar gente, mas não quer consertar a sua rede. É terrível isso. E a lição que fica aqui, irmãos, é: não peça para Deus fazer aquilo que você precisa fazer. Quando eu falo dessas ações aqui, que Jesus escolheu Tiago, porque ele estava consertando rede, isso é muito interessante, porque ele viu em Tiago responsabilidade. Jesus viu em Tiago que alguém que parou a sua agenda para consertar algo. E isso mexe comigo por quê? Porque nós queremos que Deus faça coisas que nós temos que fazer. Quem tinha que consertar a rede? Jesus ou Tiago e João? Tiago e João. O Jesus está só passando, ele está vendo, está consertando. Esse menino aí tem responsabilidade. Esse Tiago maior tem responsabilidade. Ele está passando, ele está vendo o João. Ele sabe pescar, sabe lançar uma rede. Ele está vendo. Então as ações são vistas por Jesus. E aí isso é muito interessante, porque hoje pedir perdão, a gente lança para Deus. Não é responsabilidade minha pedir perdão. É responsabilidade minha liberar perdão. É responsabilidade minha convidar pessoas para a célula. Convidar pessoas para um culto. É responsabilidade minha orar pelo Johnny, pela Lê. Se tem alguém com problema, com enfermidade, ele manda chamar quem? Os anjos? Não, chame quem? Chama os irmãos da fé. Quem vai edificar o outro? Anjo? A Bíblia diz
que aquele que tem o dom vai edificar um na vida do outro, e cada um de nós seremos o que? Edificados. Então o corpo vai crescendo por quê? Porque o dom que está em você, talvez não esteja em mim, então eu e o Paulo vamos nos juntar, então ele vai me abençoar, eu vou abençoar ele. Você está entendendo isso aqui comigo? Então isso mostra para nós a preciosidade de termos o quê? Mesmo nas diferenças, o poder do conteúdo que carregamos vai transformar todas as vidas ao nosso redor. Diga glória a Deus. Ah não, pastor, é o anjo que lê a Bíblia. Não, é você que lê. Ah, é o anjo que vai orar. Não é você que vai orar. Responsabilidade, está consertando a rede. Eu assumo esse papel aqui. Não, pastor, eu não vou abrir a minha casa para a célula não, sabe? Não, você tem que abrir, sabe por quê? Porque é sua responsabilidade, ou é na terra, ou é moradia eterna no céu. Nós temos 6 células na igreja, acontecendo quarta-feira aqui. Eu preciso de 6 casas ao redor aqui dessa comunidade. Será que Deus te deu uma casa para você ficar lá, só você e a sua família, e ainda bicudo dentro de casa, quarta-feira à noite, assistindo um monte de coisa ruim? Não abre a porta da sua casa, você vê milagre acontecendo, restauração acontecendo, prodígios acontecendo. Diga glória a Deus. Mas você precisa abrir. Deus não arromba a casa, Deus bate a porta. E Ele está batendo em várias portas aqui hoje. Ah não, pastor, eu percebi que o irmão não está bem, então eu não vou lá não, que eles, que se resolva. Não, você viu alguém que está chorando, alguém está cabisbaixo, alguém que está passando alguma crise, vai lá e dá um abraço. Hoje eu recebi um desenho da filhinha da Larissa, e ela já deu alguns desenhos para a Débora, e ela veio e falou assim, esse desenho é para o senhor. Mas pensa uma menina que é um artista. Eu estava nessa última viagem agora, no Rio Grande do Sul, e aí a gente se aproximou muito de uma família com 3 filhos, e o Lucas, de 5 anos, ele ficou assim, sabe quando a criança fica fixando os olhos em você? E aí ele queria me agradar de alguma forma, e ele falou assim, mamãe, eu quero dar um presente para o pastor. E ela falou assim, tá bom, veja o que você quer dar. Ela falou assim, eu quero dar um carro para ele. Deus usa as crianças fortemente. E a mãe olhou assim e falou assim, é mesmo, filho? Ela, tá bom. E aí ele falou assim, eu vou escrever uma carta para ele. Então escreve. Aí ele pegou um papel, está comigo lá em casa. Um papel escrito o nome dele e um carrinho de Fórmula 1. Você está entendendo? Nossa, isso trouxe um alento ao meu coração. Uma criança. Não é, irmãos, o presente, o valor do presente. Foi a pessoa entender o quê? Que ela queria deixar uma marca na minha vida. Uma criança de 5 anos de idade. Então, às vezes, a gente olha isso aqui e fala assim, não, isso é com Deus, não é com você, é comigo. Ah não, pastor, Deus vai me dar um download do céu, onde eu vou entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse assim, ó. Não, você vai ter que ler, meditar, e essa capacitação virá da palavra. Não espere, ah não, Senhor, me dá mais inteligência. Pode orar por isso, mas você vai ganhar mais inteligência como? Lendo, buscando conhecimento, se atualizando. Irmãos, a gente precisa fazer isso. Então, diante desse tempo aqui, irmãos, para fechar esse ponto, quem foi que ensinou Tiago e João a pescar? O pai. O pai, ele estava ensinando os seus filhos a consertar redes, eles aprenderam. Tim Keller diz a seguinte frase, um grande escritor que já faleceu: conte para os seus filhos os grandes feitos do Senhor, diga para eles quem é o teu Deus. Nós precisamos ter em mente que aquilo que queremos para os nossos filhos, que desejamos para eles, nós precisamos primeiramente parar, de fato, aquilo que queremos, nossas motivações, e dizemos claramente para os nossos filhos, é assim, filho, não faça desse jeito, filho, olha para o papai, olha para a mamãe, perceba isso, nós falamos assim, não trate a pessoa desse jeito, não chame ela com esse nome, perdoe. Então nós vamos reproduzir o quê? Tudo o que Deus, o Pai, começou a nos ensinar, e sendo nós o quê? Os filhos. Talvez o teu pai não tenha te ensinado algumas coisas, mas o Pai soberano, Ele é uma fonte inesgotável de conhecimento e de instruções, de mandamentos e leis. Diga glória a Deus por isso, amém? Isso é poderoso para mim. Porque talvez terrenamente falando, falharam, mas Deus não falha, por isso que Ele é o meu Pai, e Ele é o seu Pai.
Segunda característica que eu olho para Tiago é que ele foi o discípulo do particular da intimidade. Diga assim comigo: Tiago foi o discípulo da intimidade. Olha o que está em Mateus 17:1. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular, ou seja, em um lugar de intimidade, a um alto monte. Isso aqui é interessante porque nós sabemos pela história bíblica que esse monte aqui é o Monte da Transfiguração. Tiago teve uma experiência sobrenatural naquele monte, o monte da intimidade. O convite para a intimidade, Deus falando e Deus fazendo, não vai ter coisa pouca, irmãos. Não vai ter água com açúcar. Vai ser sobrenatural. Toda vez que Deus te convidar para um lugar, toda vez que Deus te convidar para uma celebração, toda vez que Deus te convidar para um encontro dos santos, vá. E vá com expectativa, vá com convicções, vá preparado, porque Deus vai ministrar, Deus vai falar. Quem aqui hoje veio com expectativa de que Deus iria tocar a sua vida? Dá um glória aí. É isso. É isso. Então ele está indo no Monte da Transfiguração, mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele está seguindo o quê? O convite. É o Senhor me chamando para a intimidade. Olha que poderoso isso. E aí nós sabemos que naquele Monte da Transfiguração, naquele ambiente particular, segredos foram revelados. Foi naquele ambiente particular, da intimidade, com Pedro, Tiago e João, que o Moisés e o Elias aparecem no monte. O Moisés aparece, o profeta do Pentateuco, que liberta o povo, que traz a visão para o povo, que deixa as tábuas, que desenvolve o tabernáculo e tantas outras coisas. Aí você vê um Elias surgindo no monte, e sendo agora o profeta do fogo, chegando no monte da transfiguração. Pensa nisso, você ouvindo falar de Moisés e de Elias, e de repente aparecem quem? Moisés e Elias, e você está vendo esse mover sobrenatural. O conhecedor, talvez o Tiago, tivesse conhecimento assim. Eu li na Torá que teve um monte lá, Sinai, aonde Moisés viu raios, luzes e trovões. Eu estou no monte. Ele estava no monte da intimidade. Eu estou no monte da intimidade. O que não pode acontecer nesse lugar aqui? Ele nem imaginava que não somente Elias e Moisés aparecem, mas a voz de Deus vem sobre o monte. Do mesmo jeito que Deus falou com Moisés no Monte Sinai, do mesmo jeito Deus vem e aparece e fala com Moisés, com Elias, e fala com Pedro, Tiago e João. E mais, não é só o Deus Pai e o Deus Filho que estão ali, o Espírito do Deus vivo se manifesta naquele monte. A Trindade está reunida. Quando você vai para a intimidade com o Senhor, no convite, vem Deus Pai, vem Deus Filho e vem Deus Espírito Santo. Eles são mesmo em um só. Eles começam a se manifestar. Você é um filho que foi rejeitado, o Pai vem na intimidade e te abraça. Você teve dificuldade de sonhar, de ver sonhos, de gerar projetos, o Espírito Santo vem gerando em você projetos e sonhos na tua intimidade. Você não consegue se relacionar com ninguém, aí vem um filho mais velho e fala assim: ei, eu estou aqui com você, eu sou o teu Senhor, eu vou dar minha vida por você, e nós vamos agora caminharmos juntos para ter um crescimento espiritual. E aí você fica como naquele monte? Você não fica apagado, você não fica como um morto, você fica na visão do céu. Amada igreja, nós precisamos entender que naquele monte da transfiguração, o Pai diz: este é o meu filho amado, e nele tenho prazer. Quando você recebe um convite de Deus, para o particular da intimidade, não tem a ver com Moisés, não tem a ver com Elias, mesmo que tenham feito milagres e maravilhas, lá no tempo do particular da intimidade, você vai conhecer mais sobre o Senhor, a estrela da manhã, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o incomparável, o ungido de Deus, o Mestre, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Lá no tempo do particular e da intimidade, você vai ver Jesus Cristo de Nazaré. É o tempo do particular.
E o João viu isso. Sabe, amada igreja, não foi só isso, mas em Marcos 5,37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aqui é outra intimidade, é outro particular. Somente os 3 discípulos contemplaram o milagre da ressurreição da filha de Jairo. E eu não sei você, mas eu sempre me perguntei, por que não os outros? Por que só os 3? Deixa eu falar uma coisa, Jesus Cristo não vai se revelar e não vai levar você a experimentar segredos se você está na incredulidade, se você não é íntimo dele. Os íntimos veem coisas que os que passeiam de vez em quando não vão ver. Os íntimos vão ver coisas sobrenaturais. Os que ficam passeando de vez em quando, uma vida morna, fria, de vez em quando quente, oscila o tempo todo, essas pessoas elas não vão ser chamadas para verem o sobrenatural de Deus, não vão, porque Deus tem segredos para os íntimos. Não, pastor, de dia eu estou na igreja, de noite eu estou lá não sei aonde. Não, pastor, de dia eu estou lendo, mas no outro dia eu estou vivendo a minha própria vida. Não, pastor, de dia eu estou assim, mas de noite eu estou daquele jeito. De dia eu até amo, de noite eu odeio todo mundo. A pessoa vai alternando a sua caminhada espiritual no vale e no monte. E aí você quer intimidade, você quer que Deus revele os segredos. Não, sabe por quê? Porque Salmos 25,14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quem é que vai conhecer os segredos de Deus? O que tem temor ao Senhor, o que tem aliança com o Senhor. Por quê? A aliança envolvia uma marca, a circuncisão era uma marca do pai na vida do filho, intimidade. O pai, para tocar no filho, envolvia o quê? Parar, pegar ali uma faca feita de pedra, ir lá na parte íntima e cortar um pedacinho da pele, ali ficava uma marca da circuncisão, era a aliança. Tinha que ser feito desse jeito. E você sabe, já falei isso, Moisés não circuncidou ninguém no deserto, nem o próprio filho dele ele circuncidou. Foi a Zípora que foi o quê? Derramar intimidade na vida do filho. E por que muitas vezes queremos os segredos de Deus e não recebemos? Deus não se revela, Deus não mostra, porque nós não queremos ter intimidade com o Senhor. Não queremos ter aliança, mas queremos os segredos. E talvez você esteja sem entender os segredos de Deus, pura e simplesmente porque você não tem se prostrado e buscado ter uma vida íntima. Vida íntima é se despir diante de Deus. Vida íntima, o que um casal faz depois que casa? Tem que explicar, né? Depois que casa. Intimidade. Antes do casamento, é pecado ter intimidade. Mas depois do casamento, você é abençoado para ter o quê? Um relacionamento íntimo, conhecer o outro. E aí, diante desse cenário, você tem um envolvimento em que, quando as pessoas elas tinham intimidade com Deus, a bênção de Deus estava sobre ela. Como é que você explica hoje, irmão? A pessoa querendo milagres, maravilhas, tantas coisas, mas ela não consegue separar tempo nem para fazer uma oração por dia, nem ler a palavra, nem meditar na sua lei. Quem é que quer ter intimidade com Deus? Fale assim com a mão. É só você parar a sua agenda e priorizá-lo. Eu aprendi uma frase: eu preciso priorizar a prioridade. Vamos falar isso com Deus? Vamos falar assim: eu preciso priorizar a prioridade. A questão é, quem é a sua maior prioridade? Precisamos ter isso em mente. Porque na maior prioridade, eu vou descobrir segredos que ninguém sabe. Deus revelou seus segredos aos íntimos. Sim, Moisés. Deus fala com ele de forma única. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como fala com o seu amigo. Moisés recebeu direção direta, leis e revelações profundas. Tempo de intimidade com o Senhor. O Abraão, tempo de intimidade.
Gênesis 18:7, ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus revelou a ele o que faria com Sodoma e Gomorra, um segredo divino. Deus revelou a ele que ele seria pai, Sara seria mãe, mesmo ela sendo estéril. Segredos ocultos em Deus. 25 anos, aquilo que era um segredo, que tenha sido revelado só para eles, eles contemplaram o milagre de Deus. 1 ano, daqui a 1 ano eu voltarei para ver esse filho no teu colo. 1 ano depois, Deus volta e o filho está no colo de Sara. É diante dessa verdade da intimidade que aquilo que você está experimentando, o outro não vai entender. Presta atenção nisso aqui. Você está vivenciando uma intimidade com Deus, e pessoas que estão fora da intimidade, não vão entender o que você está vivendo. Não vão entender. Você está lá no teu tempo de adoração, cantando, orando, você está buscando a Deus, Deus está te renovando, Deus está levando esse lixo todo, tudo que é tóxico, aí Deus começa a revelar a você alguns sonhos, alguns projetos, aí você começa a falar igual José, olha, eu sonhei com isso, e de repente alguém fala assim, tem que matar, isso aí não vai dar nada. Não vamos concordar com isso. Quem tem intimidade com Deus, por vezes, vai contar projetos de Deus, e muitos ao redor não vão conseguir entender. Agora deixa eu dar uma palavra aqui, não tem problema não entender. O que não pode acontecer é você não deixar de viver a visão e os projetos de Deus para a sua vida. Diga, eu vou viver todos os projetos de Deus para a minha vida. Agora grave essa frase, projetos de Deus são decretos de Deus. Projeto de Deus não é opcional. Projeto é decreto. Família, decreto. Homem, decreto. Mulher, decreto. Gerar, multiplicar, decreto de Deus. O que passar disso já não é mais decreto de Deus, é a terra que está tentando decretar para Deus. Você está entendendo por que está uma bagunça hoje o mundo? Porque hoje, uma pessoa de 60 anos pode dizer assim, eu estou me sentindo um adolescente de 15. Pior que pode. Só não chega perto da Eduardo e da Laura. Mas tem gente que está assim hoje. E na igreja tem gente assim, ó, mas pastor, tem que ter muita paciência. Que paciência o quê, irmão? Que paciência. Se o decreto foi homem, mulher, filhos, nós temos que amar. Mas tolerar não. Grave bem isso, igreja. Porque a igreja hoje está fazendo acordos com ações de queda. Isso é terrível. Não é intimidade com Deus, é intimidade com a carne. A igreja não foi chamada para ter intimidade com a carne, a igreja foi chamada para ter intimidade com Deus. Posso ouvir um amém? Eu poderia aqui dizer vários. O Daniel recebe mistérios e revelações, ele revela o profundo e o escondido. O José, como eu falei, Deus dará respostas de paz a Faraó. E eu poderia aqui citar tantos outros. Nós precisamos entender que intimidade gera revelação. Temor a Deus gera confiança. Relacionamento íntimo e verdadeiro abre acesso aos segredos. Vou repetir. Intimidade com Deus, eu recebo a revelação do alto. Você lê a palavra e na intimidade ele começa a se revelar a você. Ele vai falando, porque a Bíblia é viva. Aí você fala assim, tá, e aí, qual é o próximo? Você teme a Deus, e isso vai gerando o que em você? Confiança. Quando você é íntimo de Deus, Deus vai vendo o teu tipo de coração. Esse meu filho aqui é bom, é reto, é íntegro. Ele não vai se desviar do mal. Viste, Satanás, o meu servo Jó? Homem íntegro, reto. Deus está vendo a intimidade de Jó, irmãos. Jó não era porque era rico e famoso, o maior do Oriente, que Deus está elogiando ele. Não, é porque Deus viu o coração de Jó, irmãos. Não é pelo que ele tinha, é o que nasceu dentro dele. Então essa verdade para a minha vida e para a sua vida vai o que? Gerar confiança. Relacionamento íntimo e verdadeiro vai abrir acessos. Irmãos, grave isso. Se você decidir sair daqui hoje, buscando intimidade com o Senhor, você vai acessar segredos e portas e janelas e movimentos e caminhos que as pessoas vão ficar perplexas com você.
mas tem que ter intimidade. É você dizer para Deus assim, no seu tempo particular: Senhor, eu sou pó. Senhor, eu sou limitado. Senhor, eu não consigo fazer isso. Mas, Senhor, o que foi de minha responsabilidade eu vou fazer. Senhor, cresça dentro de mim. Senhor, diminua, que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, que o Senhor vai matando esses medos em mim. Então você vai abrindo o seu coração para o Senhor, e essa intimidade do céu vai inundando o teu ser. Você está experimentando isso, amém? Ele vai abrir acessos para você. Intimidade. Tiago Maior nos mostra essa intimidade no particular. Terceira característica, Tiago Maior foi também o discípulo do fogo. Lucas 9, 51 a 55 vai dizer assim. Lucas 9, 51 a 55, na NVI. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano, presta atenção no povoado, samaritano, para ali fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Tiago Maior foi um discípulo posicionado, firme e decidido. Por isso que vão dizer a Bíblia filhos do trovão, porque esses homens eram firmes. A personalidade deles eram personalidades firmes. Você olha para o Tiago, e o Tiago, ele não é aquele molenga, né? Será que... Né? Não, o Pedro tem uma convicção, e às vezes nisso ele se atrapalhava, pela força. O Tiago a mesma coisa. O João era esse amor, mas o João também tinha os seus posicionamentos. Então quando a gente ouve isso, a pergunta é: por que atear fogo? Por que lançar fogo? Irmãos, quando eu li esse texto aqui, essa semana, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha que interessante. O Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Aí você fala assim: não, mas Jesus falou assim: eu não vim destruir, eu vim salvar. Agora aqui para nós, irmãos, não dá a entender aqui comigo que João e Pedro, que Tiago e João tinham poder para tirar fogo, Edson? Sim ou não? A gente está na mesma linha aqui? Eles tinham autoridade para mandar fogo, irmãos, em quem eles quisessem. Quem já pegou isso aí, amém? Deus não quer, e aí é lindo isso, porque Deus deu autoridade, Lu, para atacar fogo. Só que Ele não deu autorização de tacar fogo no outro. Está entendendo aqui? Ah, está me perturbando. X-Men, né? Logo no zóio. Homem em chamas. Não está dando não, pastor. O casamento está tenso, pastor. Você tem que ver a minha vizinha. Só nos lá, vai ter fogo aqui, fogo de lá. Vai sobrar nem a sua casa. Aí Jesus fala assim: não, eu não vim. É engraçado, irmãos, mas é sério. Aí Jesus fala assim: viu, eu não vim para destruir, não. Eu vim para marcar. Essa ação aqui era Tiago, João decidindo o quê? Senhor, o Senhor quer que a gente resolva esse negócio aqui? A gente vai tacar fogo e vai matar logo todo mundo. Esses samaritanos então aqui vão queimar tudo. Judeus se levam com samaritano. Uma rivalidade cultural de anos e anos e anos. E aí a gente olha para a palavra de Deus, e eu perguntei: Senhor, Tiago é íntimo, e ele pergunta se queria lançar fogo. Qual foi o profeta do fogo? Elias. O Elias está no Monte Carmelo. O Elias, ele constrói o altar. O Elias, ele diz: Senhor, responde-nos. E Deus manda fogo daquele altar.
Então o desejo de Deus, irmãos, não é tacar fogo em vidas. O desejo de Deus é incendiar altares. E quando eu sou incendiado por Deus nesse altar, é porque eu parei de ficar olhando para os lados e eu fiquei de frente para Deus. Irmãos, isso aqui é tão poderoso na minha vida, foi tão poderoso, está sendo poderoso, porque eu percebo que mesmo Tiago tendo autoridade para fazer, Jesus não permite, porque Jesus não veio para destruir, mas ele veio para marcar os corações dos discípulos com fogo. É por isso que João Batista veio no espírito e no poder de Elias, para ministrar com fogo. O João Batista vai ser o profeta do fogo, ele anuncia o caminho para que o fogo maior, o fogo todo poderoso viesse, o fogo consumidor, o Deus grandioso, ele prepara o caminho, mas não para aqui. A Bíblia vai mostrar para nós o quê? Ei, vão para Jerusalém. Ele mesmo diz, João Batista, ele vai os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí depois nós temos uma verdade de Jesus. Vão para Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder. Coloca para mim, filhinha, Atos 2, por favor. E aí a grande questão é, se Tiago aqui, o Tiago maior, experiente, ele quer mandar fogo, Jesus está falando assim, Tiago, não é fogo para destruição, haverá um tempo, e aqui é conjectura minha, Jesus ensinando para ele, eu estou conjecturando, Tiago, agora não é hora de tacar fogo, haverá um dia que o fogo virá, e quem vai mandar fogo sou eu. Lá no final, não vai ter como, não manda não, acabou. Aconteceu com Sodoma e Gomorra, nos últimos dias, os dias de Noé. Mas quando a gente para pensar que Jesus fala assim, agora não é hora de extermínio, agora é hora de quê? Só tem uma alternativa. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, estamos reunidos aqui, amém? Em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O que é que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? Fogo para destruir ou línguas de fogo para marcar a cabeça de cada um daqueles discípulos? Línguas de fogo sobre cada um dos discípulos, porque Deus não quer mandar fogo para destruir os seus. Deus não deseja destruir ninguém. O que Deus deseja é marcar com o seu Espírito Santo, que simboliza o fogo, uma igreja, uma geração, os filhos marcados pelo fogo de Deus, e somos nós. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Tiago está assim, fogo para destruição, e Deus está assim, fogo para avivar, fogo para a morte, eu quero fogo para a vida, é fogo, Senhor, porque é samaritano, eu quero que judeu, eu quero que grego, não há mais nada para separar, o que separava, não separa mais, o muro foi destruído, e esse muro quem destruiu foi eu, e agora eu quero que tanto judeu, quanto grego, quanto samaritano, todos sejam incendiados, não importa a sua origem, amado, não importa de onde você veio, Deus hoje quer marcar você nesse lugar. Você está na transmissão ao vivo, Deus vai te marcar aí no final desse culto ainda, porque nós, irmãos, temos um Deus que quer levantar uma igreja com fogo, incendiada, numa igreja apática, numa igreja fria, numa igreja morna. Aliás, isso ele vomita, mas quando ele olha para uma igreja viva, você está vivo, amém? Você está vivo, amém? Deus tem mais vida para nós. Quando ele conversava com você, o teu coração aquecia? Aquecia. Ele conversava com a gente no caminho de Emaús, e a gente está chegando perto do endereço, e aí, ele está conversando com a gente. O senhor não quer ficar mais? Intimidade particular. Irmãos, eu aprendi isso com uma intercessora, há mais de 10 anos atrás. Ela falou assim, João, você ora muito por avivamento. E deixa eu falar uma coisa, vão ter dias que você vai estar no particular com Deus, e vai dar um desejo de sair. Fique mais um pouquinho. Naquele pouquinho a mais, Deus vai te tocar. Irmãos, eu peguei essa palavra para a minha vida. Isso tem muitos anos. Eu nunca esqueci ela, nem o que ela disse.
Às vezes eu estou louco já para, Senhor, já está bom. E tem um negócio assim, fica só mais um pouquinho. Acontece. Você está com pressa demais. Eu estou com pressa demais. Vamos assumir um compromisso como discípulos hoje de ficarmos mais um pouquinho na presença do Eterno. Quem aqui quer esse compromisso? Amém? A banda pode vir. Em último lugar. Bem, pastor, experiente, consertar os buracos, particular, intimidade, discípulo do fogo, Mas em último, Tiago Maior, ele foi o primeiro discípulo do grupo de Jesus a ser martirizado. É claro que nós estamos falando aqui em Atos, e antes desse martírio vem Estevão, mas que caminhou com Jesus, o primeiro foi esse. E eu confesso à igreja, que quando a gente vai estudando esses personagens, a gente vai ficando meio chocado, porque na nossa cultura, no nosso cotidiano, desde criança você aprendia o quê? Pedro, Tiago e João E a gente esqueceu do Tomé, a gente esqueceu do outro Tiago pequeno, a gente foi esquecendo dos outros, do Judas. Ninguém quer lembrar do Judas, mas o Judas nos ensina muito. Você vai ouvir isso, porque a gente está preso nas moedas de Judas ainda, e Deus quer que a gente tire os olhos das moedas, e a gente comece a olhar para aquele que provê as moedas para nós, amém, irmãos? É um reposicionamento dos nossos olhos. Então, quando eu olhei para essa história, para esse contexto, eu vou ler com a igreja, Atos 12, 1 e 2, olha o que está escrito aqui. Por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Herodes não persegue o mundo, Herodes perseguia a igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Presta atenção nessa expressão aqui. Quando Herodes viu quanto isso agradava a quem, irmãos? Você está entendendo? Era o mesmo povo, irmãos, dos que estavam sendo martirizados. Era a mesma tribo, era a mesma língua e a mesma nação. Quando eu li esse texto, eu fiz uma pergunta: Senhor, será que quando eu estou vendo um irmãozinho meu passando uma perseguição, um problema, será que eu estou sendo resposta para ele, ou estou sendo mais lenha para o fogo que ele está vivendo? Quando você está vendo uma crise, irmãos, eu fiz um atendimento essa semana a uma jovem de 17 anos, ela mora na minha rua, eu conheci a tia dela trouxe ela domingo antes de eu viajar à noite. Ela falou: pastor, o senhor pode atender? Eu falei: se ela atender, eu não posso, mas eu posso ouvi-la, assim, o que ela está passando agora, eu vou orar por ela aqui no culto. Depois eu posso atendê-la 1h, 1h30 no gabinete, tranquilamente. Ai, perfeito. Fui até ela, falei assim: qual o seu nome? Ela falou o nome. Eu falei assim: olha, o que você está sentindo? Eu falei assim: olha, eu estou com medo, tem um peso em mim, e eu estou apavorada. Eu falei assim: então eu vou orar por você. Orei, ela ficou até o final do culto, veio para o altar, depois com um grupo aqui, e foi. Na semana, ela vem para o atendimento. E eu fui conhecer a história dela. E ela contou, eu não vou abrir, mas ela contou toda a história dela. E eu olhei para ela e falei assim: minha filha, você é um milagre. Só de você estar aqui, viva, você é um milagre de Deus. E aí, quando eu fui falando de Jesus, ela falou assim: pastor, como é que eu consigo viver algo novo? Como é que eu consigo deixar esses pesos da minha vida? Pastor, como é que isso funciona? Tem alguma coisa que eu precise fazer? Irmãos, ela deixou a bola quicando assim, ó. Eu falei assim: sabe do que você precisa, minha filha? Você só precisa, ela fez assim, ó, de Jesus. Aí ela: sério, pastor? É só isso que você precisa? Porque o Jesus vai consertar os buracos da tua vida.
Porque o Jesus, ele vai te trazer para a intimidade. Porque o Jesus vai colocar um fogo dentro do teu coração, uma paixão. Porque o Jesus vai fazer você ser uma testemunha viva, que até um dia você pode dizer assim: mesmo que eu morra por ele, isso para mim é lucro. E eu falei assim: você já convidou Jesus para o seu coração? Dela: nunca. Vamos orar? Ela ora, irmãos, ela ora, e eu estou percebendo com os olhos abertos, de que ela está experimentando alguma coisa. Eu estou vendo isso na minha frente, e do meu lado tinha uma Bíblia novinha, embalada, e a capa era rosa de flores, e eu olhei para a Bíblia, e no meu coração veio: nem pense muitas vezes, já dá de presente para ela, porque ela vai precisar ler, ter intimidade, porque ela vai voltar para o campo de batalha na casa dela. É a primeira, depois da avó, convertida a Jesus Cristo, quebrando uma tradição de uma religião oposição à nossa. Você já entendeu? Olha onde essa menina entrou. Mas teve uma tia que viu a dor dela, que trouxe ela aqui. Você conhece pessoas hoje que estão gemendo perto de você? Cadê essas pessoas? Nós conhecemos várias. Essa menina saiu daqui convertida a Jesus Cristo, e ela falou assim: pastor, eu vou me batizar. Irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer, porque a família é muito grande, e a família ainda está do outro lado. Mas eu profetizei naquele gabinete quando ela foi embora: Senhor, eu profetizo que essa família vai atravessar o outro lado. Ela vai atravessar para o outro lado. Ela vai sair das trevas para o céu. Você diga amém comigo? Nós vamos batizar essa família toda em breve, irmãos, porque o poder de Deus está se alastrando sobre essa cidade. Não fique impressionado com o que você está vendo aqui hoje à noite, semana passada. Comece a ver pela fé o que Deus vai começar a fazer lá onde você mora, lá na sua casa, lá na sua residência, lá no seu ambiente. E quando eu li isso aqui, eu percebi que o Tiago, o apóstolo, o experiente, o que começou a consertando redes, Jesus não poupou a sua vida. Ele foi executado à espada, uma morte terrível. Tiago experimentou uma grande mudança, sim, mas Tiago experimentou a morte à espada. Agora, o que nos choca é o versos, também nos choca, 3-8. Enquanto Pedro ainda estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. O Tiago morre à espada, martirizado, o primeiro. Eles olham e falam assim: os judeus gostaram disso, prende logo o líder, prende logo Pedro. E o Pedro vai preso. O que a igreja faz? Meu Deus, o Tiago morreu, tadinho, perdeu a cabeça. E o nosso líder agora, o Pedrão, está preso. Vamos gemer, vamos chorar. Aí acabou o evangelho, acabou tudo isso. Não. A morte de Tiago incendiou a igreja. Grave isso: a morte, o martírio de Tiago incendiou a igreja. A execução que Tiago sofrera não foi para apagar o fogo da igreja. A morte, a execução de Tiago foi para incendiar os intercessores de uma igreja. E quando eu li isso, quando eu comecei a meditar nisso, o que é que precisará acontecer aqui nessa casa para que a igreja volte a orar ainda mais, a buscar ainda mais, e o fogo de Deus vir? Talvez não precise de alguém ser martirizado, não precisa disso, mas talvez algo precisa acontecer na sua casa. Um despertamento, um tremor, que estamos olhando para tudo e todos, mas Deus está assim: eu estou tocando em você, eu estou mexendo em você, eu estou colocando combustível em você, nesse tempo de dor. Irmãos, a igreja avançou no tempo das dores. O Tiago morreu, a família está chorando, mas foi no tempo da dor que a igreja cresceu, ela rompeu. Pode ter dores, irmãos, e vamos ter aflições, mas quanto mais dores, mais prensa, o melhor azeite vai sair da prensa. Ouvimos de manhã o testemunho, na prensa, olha para o céu: Deus, eu vou abrir mão de tudo isso se o Senhor não mandar um sinal claro.
no dia entra alguém e fala assim: eu quero investir 1 milhão na tua vida. É assim que Deus faz também. Pastor, está doendo, eu sei. Antes do culto, o Nino veio aqui, esposo da Roberta. Ele falou assim: pastor, eu fui visitar a Roberta teve câncer na língua. E ela falou assim, quando eu fui visitar, ela falou assim: pastor, eu não consigo comer, não tenho fome, dói tudo. E eu falei assim: minha filha, eu não sei o que é isso, mas eu só tenho uma resposta para te dar. O que você está revelando é o verdadeiro evangelho. Ela falou assim: pastor, nossos filhos querem se batizar. Foram no Retiro Brave ano passado e estão caminhando. Ela falou assim: pastor, como é que a gente faz? Eu falei assim: sabe o que vocês vão fazer? Você e o seu esposo vão discipular os teus filhos. Eu vou trazer o material. Pastor, eu já tenho o material porque eu batizei ano passado. Eu fiquei com material para mim. Então é você, Roberta, é você, Lino, que vocês vão discipular os filhos de vocês. E no dia do batismo, ele veio aqui hoje antes do culto, ele falou assim: eu só vim aqui, pastor, para colocar o meu filho, a minha filha na classe de discipulado, só no grupo lá, porque a gente precisa ter as informações. E aí eu quero, a Roberta falou assim: o pastor João vai batizar nossos filhos. Irmão, isso não tem preço. Na dor da Roberta, a família estava aqui no altar. Deus gera, irmãos, algo na vida da família toda. A família ela só não vê hoje porque ela está com uma sonda. Ela sente ainda os incômodos, mas ela falou profeticamente: essa semana a sonda vai sair, o alimento vai voltar, a fome vai voltar, o enjoo vai embora, e eu vou adorar o meu Deus com a minha família espiritual. Alguém que teve câncer, eu disse: em breve nós vamos testemunhar desse poder de Deus. Você vai estar aqui sem sonda, sem nada, porque você vai ter levantando as mãos ao Senhor e dizendo: tu és fiel, tu és fiel. No tempo das dores, o Senhor esteve conosco, mas quando estava tudo bem, o Senhor também está conosco. Quem crê aqui que a Roberta vai estar aqui nos próximos domingos aí, adorando a Deus, aleluia, aleluia. No tempo da prensa, da dor, os discípulos que revelam intimidade com Jesus conhecem e discernem o seu tempo. Como discípulos de Jesus, precisamos entender o nosso tempo. Irmãos, eu queria fechar aqui, porque lendo esse texto, eu falei assim: Senhor, eu não estou entendendo porque que o Senhor não protegeu o Tiago. O Senhor deixa o Tiago morrer à espada, e aí o Senhor protege o Pedro. Dentro da cadeia, ele está lá todo protegido, cheio de segurança. Aí o povo ora, o Senhor liberta Pedro. E eu perguntei: por que, Senhor? Por que isso acontece? O Senhor livra uns, não livra outros. E veio uma frase no meu coração: meu filho, você precisa discernir o tempo. Era o tempo de Tiago e não era o de Pedro. Eu: por que, Senhor? Eu assim: porque Pedro vai abrir a porta aos gentios, e o Pedro vai batizar aquela família, e o Pedro, uma hora vai chegar o tempo dele, mas vai chegar o Paulo com força. E aí o Pedro vai, e o Paulo chega, e o Paulo vai vivenciando essa jornada. E aí o Paulo vai ministrar, vai pregar, vai plantar as igrejas. São 13 cartas, são inúmeras visitações. Ele recolhia recursos de um lado, levava para o outro, e o Paulo vai pregando, e a igreja vai avançando, a igreja vai se multiplicando, como foi acontecendo. Mas vai chegar o tempo que Paulo será decapitado, mas antes disso ele vai chegar em Roma. Tiago chegou no destino, Paulo chegou no destino. E quando você lê o capítulo 28 de Atos, você fica impressionado com a dinâmica do céu. A igreja não parou porque o martírio chegou. Pelo contrário, a igreja avançou por causa das dores nos fiéis. Eu quero te perguntar hoje, feche seus olhos, por favor. Sendo bem sincero, será que estamos numa intimidade com Deus ao ponto de discernirmos o tempo e o modo das coisas? Ou a gente está reclamando com Deus?
Será que nós estamos tendo discernimento espiritual do que está acontecendo na Alameda, em Santa Felicidade, na cidade de Curitiba, no Paraná e no Brasil? Será que você está tendo discernimento do que está acontecendo hoje com você, com a sua família? Em que eu estou num culto pela manhã e vem uma mãe e fala assim: pastor, meu filho decidiu se internar voluntariamente para vencer as drogas. E no mesmo culto eu estou atendendo um pai que o filho não quer se internar para vencer as drogas. No mesmo culto. Tem alguma coisa acontecendo? Eu tenho que discernir isso. Mas hoje eu quero dizer em nome de Jesus: primeiro, você precisa costurar esses buracos na sua rede. Tem muita água indo embora, tem muito peixe indo embora, tem muita coisa que está indo embora e você não está percebendo que você está usando a força do seu braço. Deus está aqui se revelando a você, ministrando a você, colocando cura em você. Mas se você não consertar a rede hoje, essa cura vai escapar. Essa palavra, ela poderá sair uma hora, porque você não fechou a rede, você não costurou, o peixe foi embora, e você levou tanto tempo para isso. Ah não, pastor, eu preciso de intimidade. Pois é, o Tiago me ensina isso, a intimidade, o particular. Pastor, eu estou tão apagado, eu estou tão assim, frio na fé. Pois é, ele quer incendiar você. Mas eu quero ir para o último ponto, que para mim é o mais forte do Evangelho. Será que nós estamos dispostos a gastarmos as nossas vidas pelo Evangelho? Será que eu, João, estou disposto a dizer assim: Senhor, custe o que custar, eu vou viver pelo Evangelho, o morrer para mim é lucro, o que me basta é a tua presença e nada mais. Irmãos, nós temos tantas coisas distraindo a gente, e são coisas, vai passar, vai acabar tudo, só que a Bíblia diz que a sua palavra jamais passará.